Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacente as minhas ovelhas ou apacente os meus cordeiros. Essa pergunta, meus irmãos, foi feita pelo nosso Senhor Jesus a um dos seus discípulos, a Simão, cujo nome foi modificado para Cefas, que também significa Pedro. É uma passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 15 em diante. E é uma de três perguntas que Jesus fez a Pedro. Foram três perguntas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuide das minhas ovelhas. Mas não foram três perguntas iguais, meus irmãos. As duas primeiras foram iguais e a terceira pergunta foi uma terceira pergunta diferente. A gente acha que foram três perguntas iguais porque a gente vê no português, que é a nossa língua. São as mesmas, mas quando a gente parte para o original, texto original que João foi escrito, que foi no grego, a gente vê que a terceira pergunta tem uma diferença das outras duas primeiras. E é sobre isso que a gente vai estar estudando nessa aula de hoje. Estamos aqui em João capítulo 1, versículo 15, meus irmãos. Vamos ler do 15 em diante, diz bem assim. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Em outras versões, apacente as minhas ovelhas. Meus irmãos, nós estamos aqui na Almeida Corrigida Fiel, é a versão que nós escolhemos para estar estudando a aula de hoje, porque a aula de hoje é uma aula específica para tratar de original, de texto. E a Almeida Corrigida Fiel é uma das versões mais por equivalência formal que nós temos, se não a mais. Então, a versão por equivalência dinâmica, nesse caso, ela não é a mais ideal de ser utilizada, apesar de que nós vamos precisar ir para os originais gregos de qualquer forma. Então, seria indiferente aqui a gente trazer uma versão mais dinâmica ou uma versão mais formal. De qualquer forma, a gente trouxe a versão mais formal para a gente, que é a Almeida Corrigida Fiel. E aqui a gente tem a primeira pergunta no versículo 15 do capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho de João, meus irmãos. Jesus chegou para Simão Pedro e disse: Você me ama mais do que estes? Isso aconteceu na pesca que Jesus estava fazendo, lá na sétima aparição que Jesus estava fazendo aos seus discípulos após ressuscitado, em que Jesus disse: Jogue a rede do lado direito. E eles pegaram 153 grandes peixes. João disse: É o Senhor. Pedro colocou a capa, colocou a túnica dele, colocou a capa dele e mergulhou no mar. Estava a cerca de 90 metros o barco. E agora Jesus chega para Pedro, se encontra com Pedro e faz essa pergunta: Pedro, você me ama? E o cenário aqui, meus irmãos? Nós precisamos entender que o cenário aqui foi um cenário pós negação de Pedro a Jesus. Alguns dias antes, quando Jesus estava sendo crucificado, Pedro negou a Jesus pelo menos 3 vezes. Pelo menos? Sim, pelo menos. Nós já fizemos esses estudos nas aulas anteriores, meus irmãos, ao estudo que nós estamos fazendo agora. Então nós já estudamos como houve essa sequência, inclusive na aula passada, entramos nessa aula que fala sobre essa oitava aparição. E agora Jesus se dirige para Pedro. Como é que será que Pedro estava? Será que Pedro estava envergonhado pelo que ele tinha feito? Será que Jesus iria chegar para Pedro e dizer: Pedro, o que foi que você fez naquela noite? Você me negou 3 vezes. Pedro, por que é que você está aqui no meio dos outros? Saia daqui agora mesmo, eu quero que você vá embora. Pedro, você não é digno de estar aqui comigo na minha presença, eu não te quero mais. Mas Jesus chega para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, você me ama? Você me ama mais do que a estes? E aí Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: Apacente as minhas ovelhas. Versículo 16 diz, meus irmãos: Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17 diz bem assim, meus irmãos: Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas.
Vamos ler o 18 também, meus irmãos, que diz: na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias ou te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Aqui a gente tem uma passagem interessante, que é uma passagem praticamente de confissão, né? De Pedro para o Senhor Jesus Cristo. Pedro que havia negado ao Senhor, mas ele se arrependeu, converteu o coração dele chorando amargamente, reconhecendo que ele não era nada nem ninguém. Arrependendo-se, e nesse momento é o que muitos dos estudiosos acreditam ser uma espécie de confissão. Meus irmãos, a questão é, esse amas-me no original, esse versículo 15 e o versículo 16 estão diferentes do versículo 17. A gente sabe que no português a palavra amor é uma só, mas quando a gente parte para o grego, que é a língua que foi escrito o original do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, meus irmãos, que é o chamado grego koiné. O amor, eles diferenciam os tipos de amor e colocam os nomes diferentes. Por exemplo, eu amo o meu filho. Eu, se fosse o caso, daria vida pelo meu filho. Esse amor que nós temos pelos nossos filhos, como explicar? A gente não tem como explicar, é instintivo, é um tipo de amor. Mas vamos supor que eu digo, eu amo minha mulher, a minha mulher é uma mulher que eu gosto muito dela, ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher que cuida, é uma bonita por dentro, é uma mulher magnífica, é uma pessoa que eu amo muito. Inclusive, vamos até aprofundar esse exemplo, tá, meus irmãos? No caso de um casal casado. Eu desejo minha esposa, eu desejo estar com ela, desejo ter meus momentos íntimos e felizes com ela. Esse amor é um amor bom, divino, criado por Deus, mas não é o mesmo amor que nós temos pelos filhos. Então são amores diferentes. Um amor que um marido tem por sua esposa, ou sua esposa tem seu marido, por exemplo, e inclusive chega num ponto de desejar do caráter íntimo, num caráter sexual, por exemplo, que deve acontecer, isso foi criado por Deus, mas deve acontecer dentro do casamento, óbvio. Fora isso, é porneia, imoralidade sexual, que é adultério, fornicação, dentre outros. É um amor chamado eros. Esse eros é de onde deriva a palavra erótico. Então, o erotismo ocorre dentro do casamento, a pessoa deseja o outro. E foi feito para ocorrer, mas ocorrer dentro do casamento. Então, o amor com que um cônjuge ama o outro ao ponto de desejar, por exemplo, nesse sentido é um chamado amor eros. Mas esse não é o mesmo amor que se tem por um filho, por exemplo. O amor que se tem por um filho é um amor diferente, é o que eles chamam de amor estorge. É uma coisa de cria vamos utilizar um termo mais animalesco, a cria, porque o animal ama suas crias? É instintivo. Foi Deus quem criou assim, é nosso instinto. A gente ama as nossas crias, a nossa prole. É outro tipo de amor diferente. Mas eu amo meu amigo. Meu amigo é uma pessoa tão gente boa, uma pessoa legal. Qual o amor que eu amo meu amigo? Que é gente boa, aquela pessoa lá trabalha que eu gosto muito. Eu estimo muito por ele ou por ela. Será que é o amor eros? É o amor que eu amo minha esposa? Não é, não faz sentido. Será que é o mesmo amor que eu amo meu filho? Que é o amor estorge, por exemplo? Também não é. É um amor diferente. Eu tenho carisma por ele, eu gosto muito dele. Então é o chamado amor filos. Esse amor filos é um amor de carisma, de a gente gostar do outro, a gente ter empatia pelo outro. Então vê que nesses três exemplos já são três tipos de amor. Há um outro tipo de amor, que é o chamado amor ágape. Esse amor ágape é um amor diferente. Muita gente diz assim, é um amor divino. Esse amor ágape, que é o amor que muitas das vezes aparece na Bíblia quando manda nós amarmos o outro, diz: ame ao próximo como a ti mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Não é amor de sentimento, meus irmãos. Esse amor ágape é amor de comportamento. Então, quando a Bíblia diz lá em Coríntios 13, por exemplo, no versículo 4, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ele está dizendo o amor de comportamento de um para com o outro. Lá no versículo 7 ele diz o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. É o amor ágape. Então quando ele está dizendo assim, ame o seu próximo, não é assim, ache ele legalzinho, fique sempre no sorriso para ele. Não, não é assim. É assim, trate o seu irmão do jeito certo. Quando a Bíblia diz bem assim,
lá em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 5, versículos 43 e diante. Ame os seus inimigos, ore por quem vos persegue. Como é que eu vou amar meu inimigo? Eu vou gostar do meu inimigo? Não tem como a gente gostar humanamente falando. Ai, como ele é legal. Não, não. Tá estranho isso aí. Esse ame seu inimigo, lá no original ele fala assim, agapate. Ou seja, ame como ágape. Então eu preciso me comportar com aquela pessoa que eu acredito ser meu inimigo do jeito que eu não machuque, do jeito que eu não me vingue dela. Aquela pessoa que está me perseguindo, que eu quero persegui-la também. Aquela pessoa lá no meu trabalho que está me perseguindo, que eu quero falar mal dela para o chefe. A Bíblia diz bem assim, não, não faça isso não. No mesmo Mateus 5 ele diz, se alguém bater numa face, dê a outra, não se vingue. Ore por ela. Talvez a gente seja um canal de bênção na vida daquela pessoa que está precisando. Quem está nos oferecendo espinho, porque não sabe oferecer outra coisa, só tem espinho. Quem que vai levar flor para aquela pessoa? O servo de Jesus. Como? Se no mundo aquela pessoa oferece espinho, todo mundo leva espinho de volta. Então alguém precisa receber espinho e nesse espinho recebido entregar a flor de Jesus para que a pessoa saiba que existe amor de Jesus. Como a gente vê lá nos versículos 13 e 14, né? Que nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo, no mesmo capítulo 5 de Mateus. Então a gente precisa ser luz do mundo, precisa ser sal na terra, a gente precisa retribuir, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. É esse amor que a gente está tratando. Então se o meu vizinho chega e eu não gosto dele e ele me pede ajuda, em vez de eu me vingar dele na oportunidade que eu tenho, em vez de eu negar ajuda a ele podendo ajudá-lo e descontar aquela raiva que eu tenho dele, o fato de eu não gostá-lo, eu vou precisar estender a mão para ele. Porque a Bíblia diz, ame o seu inimigo. Então, esse amor, esse ato de estender a mão quando eu poderia me vingar, esse ato de não falar mal para o chefe quando eu tinha a oportunidade de falar mal, esse ato de dar um conselho quando eu podia deixar para lá e deixar a pessoa se dar mal, o ato de eu avisar aquela pessoa má, olha, tira ali o teu carro debaixo daquela árvore porque vai cair uma coisa em cima dele. E a pessoa tirou e caiu e se deu bem porque eu avisei. Mas se eu não tivesse avisado, aquela pessoa é tão chata, poderia acontecer aquele mal que eu ia saborear na vida daquela pessoa. Jesus disse, não, não é assim. Ame o seu inimigo, ore por quem vos persegue. Tudo isso é amor, meus irmãos. Então, amor ágape, amor atitude, amor ação. A gente precisa entender isso para que a gente possa entender essa passagem. Então, partindo desse pressuposto de que esse amor ágape é o amor ação, inclusive Jesus levou esse amor tão profundo que ele disse, ninguém tem amor maior do que dar a vida por seus amigos. Jesus chegou a morrer por nós. Pedro disse que estava pronto para morrer com Jesus lá na quinta-feira à noite, na última ceia, lá no cenáculo. Quando ele disse, para onde é que você vai que eu não vou? Eu estou pronto, por ti eu daria a minha vida. Ah, daria mesmo, Pedro? Daria. Pedro negou por menos. É sobre isso que a gente vai estar tratando agora. Então nós precisamos ter em mente esse contexto, tá, meus irmãos? Mais um detalhe. Toda vez que a Bíblia fala de amor, por exemplo, lá em Coríntios 13, aproveitando o contexto, meus irmãos, trazendo uma aplicação prática para a gente. Coríntios 13, o capítulo do amor, que muitas das vezes a gente lê em casamento, as pessoas quando elas estão se casando, amém, é uma bênção. Mas esse amor não está falando só do amor eros, não. Ele está falando do amor ágape. Então, quando ele disse lá no versículo 1 do Coríntios 13, nos versículos 1 a 3, ele traz uma passagem muito importante para a gente. Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O que significa isso, meus irmãos? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu fosse um poliglota, vamos supor que eu falasse chinês, árabe, japonês, português, inglês. E eu ainda falasse a língua dos anjos, falo todos os mistérios, falo em línguas, tenho o dom de falar em línguas, falo outras línguas, falo a língua do céu, dos anjos, de tudo. Mas se eu não tivesse amor, ou seja, se eu não me comportasse com o meu próximo como devo me comportar, seria como um bronze que soa ou símbolo que retine, ou seja, metais que fazem barulho. Imagine um sino, um sininho tocando. Pronto, seria só barulho. Olha o que a Bíblia diz para mim, seria só barulho. Se eu tivesse o dom de profecia, ele sai dando outros exemplos
para a gente, ele diz, se eu chegasse a pegar todos os meus bens e distribuir entre os pobres, se eu tivesse o dom das revelações, ainda que eu entregasse o meu corpo para a fogueira, para morrer, já pensou? Se eu tivesse amor, de nada valeria, de nada serviria. Meus irmãos, eu preciso refletir sobre isso nos dias de hoje, na nossa igreja nos dias de hoje. Como é que eu tenho agido com o meu próximo? Às vezes eu quero ser tão espiritual, mas a própria Bíblia está dizendo, o próprio Coríntios, no capítulo anterior, ele tinha falado dos dons do Espírito, no 12, falou todos os dons para a igreja de Corinto. E ele tinha dito, ei, vocês, igreja de Corinto, vocês não são grandes na fé não, vocês são pequenos na fé, precisa tomar leite espiritual. Olha que interessante. O fato de eu ter dons do Senhor não diz que eu sou maduro espiritualmente necessariamente. Principalmente se eu estiver me comparando com os meus irmãos. Aí no 13 ele diz, ainda que eu tivesse tudo isso, se eu não tivesse amor, nada valeria, não vale nada. O mundo espiritual existe, meus irmãos. Ele é mais real que o nosso. Mas muitas das vezes está na palma da nossa mão, de maneira simples, as pequenas ações e procedimentos de eu agradar a Jesus Cristo, muito além das espiritualizações que eu desejo fazer. Eu preciso estar atento nisso. Eu preciso estar atento que o meu comportamento com o próximo importa mais. Jesus disse isso para mim lá em Mateus capítulo 5. Ele disse, se você for oferecer a oferta no altar e o seu irmão tiver algo contra você, deixe a sua oferta no altar e vá se reconciliar primeiro com o seu irmão. Primeiro, a gente se reconcilia. Depois, a gente oferta. Ele quer a nossa oferta, mas primeiro é a reconciliação. Em Mateus capítulo 18 também. E aí já é o contrário. Quando meu irmão pecou contra mim e eu estou machucado com ele, eu também preciso ir falar com ele. A Bíblia deixa claro isso para mim. Tá, meus irmãos? Então, o ato da gente estar em reconciliação com o nosso irmão, a harmonia com o nosso irmão, a comunhão com o nosso irmão é extremamente importante para o soberano Deus. Isso nos torna cristãos, isso nos torna igreja. Muito além de qualquer espiritualidade que eu ache que tenho, ou até mesmo que eu possa ter. Muito além disso. E a gente pode ver traços disso, desse amor, aqui. Por quê? Porque essa passagem aqui, quando a gente vai para o original grego, vou mudar aqui a guia, meus irmãos. Olha só, aqui a gente tem agora, isso é um site, se alguém depois tiver interesse, eu posso passar esse site para vocês, pode comentar aqui embaixo que a gente passa esse site para vocês. Olha aqui, meus irmãos, versículo 15 de João diz bem assim, isso aqui está o grego, do jeito que foi escrito, tá? Aqui embaixo tem a tradução, só que a tradução deles no inglês, aí o pessoal que fala inglês não vai ter problema nenhum nisso. Aqui em cima tem a transliteração, então, por exemplo, esse oti, ou roti, on, aí ele sai colocando aqui a transliteração, tu, olha, Simoni, que é para Simão, Simoni, Petro, que é Peter, que é Pedro, então ele sai falando grego, e aqui tem outras referências. A gente vai se importar nessa parte que está de branco, tá? E aí o pessoal que fala inglês vai ver essa parte que está de laranja também. Por que a gente trouxe isso? Porque a gente vai ver o que ele está querendo dizer de amar no original. Então no versículo 15 que a gente leu, versículos 15, 16 e 17, está escrito bem assim, que Jesus disse para Simão Pedro bem assim, Simão, aqui ó, Simão, filho de João, você me ama, olha o você me ama aqui, meus irmãos, olha, agapas, me, tá? Para transliterar isso aqui, se eu tiver dúvida, eu posso ler aqui em cima, agapas, me. Então ele está dizendo assim, Simão, filho de João, você agapas, me, mais do que aos outros. Quando Jesus está perguntando assim, Simão, filho de João, você agapas me? Ele está dizendo assim, Simão, você me ama com amor ágape? Aquele amor perfeito, aquele amor do comportamento, aquele amor que você nega a si mesmo por mim? Vamos traduzir, meus irmãos, a pergunta de Jesus? Pedro, você negaria a si mesmo por mim? Quando eu te falei lá atrás, quando você disse, me confessou como Cristo, depois disse que queria impedir de eu morrer, que já estava agindo cheio de ego, de orgulho, que eu disse, ei, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está escrito lá em Mateus 16, 24. Quando eu disse a você, negue-se a si mesmo, você seria capaz de se negar por mim mesmo, Pedro? Pedro negou foi Jesus.
Pedro não negou a si mesmo. Lá na noite em que Jesus ia ser traído, na quinta-feira à noite, no cenáculo, na última ceia, Pedro estava cheio de si. Nós já estudamos sobre isso. Pedro não negou a si mesmo. E agora Jesus está perguntando: você negaria a si mesmo? Você me amaria com esse amor? Um amor que, se fosse o caso, seria capaz de entregar sua própria vida por mim, Pedro? Não foi Pedro quem tinha dito naquela noite: Senhor, por ti eu daria a minha vida? Ainda que todos aqui se escandalizem em ti, eu não me escandalizarei. Em Marcos, cita que Pedro falou ainda com mais veemência depois que Jesus o admoestou. Pedro estava fora de si, é o que muita gente chama de surtou, né? Pedro tinha surtado ali mesmo, praticamente. Então Jesus estava perguntando: Pedro, vem cá. Agora que a gente está se reencontrando aqui, apesar que Jesus já tinha feito uma aparição para Pedro, nós já estudamos isso, meus irmãos. A quarta aparição que Jesus fez pós-ressuscitado, no mesmo dia da ressurreição, foi para Pedro. Isso está tanto em 1 Coríntios capítulo 15, quanto a gente viu nas aulas anteriores, como nos próprios evangelhos também. Pedro, você, como você tinha dito lá naquela noite, você seria capaz de fazer isso por mim? Ah, meus irmãos, só que Pedro tinha negado Jesus. E Pedro tinha chorado amargamente, reconhecendo que ele era nada nem ninguém. E agora, será que Jesus ia dizer sim para essa pergunta? Será que Pedro ia dizer sim para essa pergunta de Jesus? Aí a resposta está aqui. Então isso aqui passa. A gente vem agora para o que Pedro falou. Olha, Pedro, você agapas-me, você me ama com amor ágape. Aí Pedro disse bem assim. Pedro disse para eles: sim, Senhor, tu sabes que eu, olha aqui, meus irmãos, olha, filô, sei. Tá vendo aqui, ó, filô, sei. Meus irmãos, quando ele diz tu sabes que eu filô, sei, ele está dizendo assim: Senhor, tu sabes que eu te amo como filho. Entende, meus irmãos? Ele não está dizendo você sabe que o Senhor sabe que eu agapo você, por exemplo. Eu te amo sim como ágape. Eu daria sim minha vida por ti. Do jeito que eu falei, não, não. Agora Pedro está falando diferente. Ele está dizendo: Senhor, eu te amo como filho. Senhor, claro que eu te amo. Eu tenho apreço pelo Senhor, mas eu sou louco, Senhor, de te dizer que amo como ágape, um amor perfeito. Eu que te neguei, eu insuficiente, eu fraco, eu falho. Senhor, eu vulnerável, que te neguei 3 vezes, disse que ia dar minha vida pelo Senhor. Na primeira oportunidade tentei matar Malco. Se não fosse por uma esquiva, talvez, ou algo do tipo, eu teria matado. Teria. A gente já falou sobre isso. Ele acertou a orelha de Malco, então ele mirou onde? Mirou na cabeça, no pescoço, onde quer que seja. Ele foi para matar. Assassino. Violento. Cheio de si, arrogante, soberbo, levando os discípulos junto na quinta-feira à noite contra Jesus. Na noite que Jesus ia ser traído, em vez de ele estar ali consolando Jesus, na mesma noite que Jesus suou gotas de sangue no Getsemane, pouco antes, em vez de ele estar ali consolando Jesus, ele estava ali se ensoberbecendo, egoísta, soberbo, arrogante, corrupto, todas essas características de Simão Pedro, que muitas das vezes sou eu, né, meus irmãos, mesmo sendo discípulo de Jesus e tendo o chamado dele. Era eu que estava ali, junto com Jesus. E negou. E ele chorou amargamente, ele reconheceu tudo isso, colocou isso tudo para fora. E agora ele está respondendo do tipo assim: Senhor, eu, falho, vulnerável, que disse tudo aquilo, que fiz tudo aquilo com o Senhor e ainda levei meus irmãos a fazer, eu vou dizer que te amo, com amor ágape, de dar minha vida por ti? De maneira nenhuma, Senhor. Eu sou indigno, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu dependo do Senhor. E aí ele teve aquela postura que Jesus tinha ensinado lá nas bem-aventuranças, que hoje, na nossa Bíblia, está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito. Pobres de espírito é aquele cujo espírito entende que ele depende do Senhor Jesus como um mendigo. Se não for o Senhor, ele não é nada, ele morre. E no versículo 4, que é o versículo seguinte, diz: bem-aventurados que choram dentro desse espírito. Reconhecemos tanto o nosso próprio erro que a gente chora diante do Senhor de desespero, de dependência dele. Pedro agora está assim. Pedro está convertido, meus irmãos. E aí Pedro agora responde: sim, Senhor, tu sabes que eu filou, sei. Aí Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. No 16 vai vir outra pergunta. Ele disse para ele novamente, Jesus disse para Pedro novamente, uma segunda vez: Simão, filho de João. Olha a pergunta, meus irmãos, aqui ó, no versículo 16. Você agapas-me?
Então ele está fazendo a mesma pergunta, né? Simão, filho de João, você me ama como ágape? Você me ama com aquele amor perfeito? Você daria sua vida por mim? Você estaria pronto para dar sua vida por mim? E Simão, convertido, disse: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu filocei. Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas não é amor ágape, não. Senhor, eu te aprecio. Senhor, eu te amo do fundo do meu coração, Jesus. Mas eu ser capaz de ser algo para o Senhor, eu aqui assumir para o Senhor que eu sou bom e tenho força suficiente para fazer o que preciso, eu? De maneira alguma, Jesus. Eu não sou capaz de abrir a minha boca para dizer isso. Eu não sou digno. Eu sou vulnerável, eu sou falho. Eu sou minha natureza é corrupta, Senhor. Eu dependo do Senhor. Se não for o Senhor comigo, eu me corrompo. Olha o que eu fiz. O Senhor já tinha me instruído, já tinha mandado negar a mim mesmo e tomar uma cruz para te seguir. E mesmo te amando, mesmo filô ser de antes, eu ainda amava mais a mim mesmo. E fui capaz de me corromper. O meu orgulho, a minha soberba fez o que fez. E eu ainda sou passivo, sou vulnerável. E eu não sou capaz de dizer, Senhor, que eu estou pronto da minha vida por ti, que eu te amo acima de tudo, tenho um amor perfeito pelo Senhor, que eu agapo ser, não, Senhor. Eu filô ser. E aqui, meus irmãos, é como se Pedro já tivesse entendido e confirmado a necessidade dele do Senhor. Ele estava convertido ao Senhor, vamos utilizar esse termo, né? E deixou claro para Jesus e para os que estavam ali na frente deles, provavelmente. Agora que Pedro já deixou claro, e Jesus falou a mesma coisa que diz. Ele disse para ele, então, apacente as minhas ovelhas, apacente o meu rebanho, apacente os meus cordeiros. Agora Jesus faz a pergunta no versículo 17, ele diz bem assim. Ele disse para ele uma terceira vez, Simão, filho de João, olha para cá, meus irmãos, isso aqui, ó. Você fileis-me? Vê que ele não disse mais agapas-me, ele disse, João, filho de Simão, você fileis-me? Essa terceira pergunta Jesus fez diferente. A primeira foi, Pedro, você agapas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu filou sei. A segunda, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Pedro, você agapas-me mais do que isso? Sim, Senhor, tu sabes que eu filou sei. É como se Jesus estivesse falando assim, vamos imaginar. No versículo 17. Simão, eu entendi. Entendi. Você está com o coração limpo, você se converteu. Você entende que você não tem força suficiente para andar sem mim. Você depende da minha mão. Para seguir, você depende de mim. Não tem aquele, não dá para aquele chão que a gente costuma cantar, né? Salvo engano, é o 33. Com tua mão segura bem a minha. Deixa eu ver se eu lembro a letra mesmo. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, ó meu Jesus Senhor. Eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu amparo, ó Jesus Senhor. Com tua mão segura-me. Pedro estava nessa perspectiva, pelo que a gente pode perceber. Ele não estava querendo seguir, dizendo que ele tinha força suficiente para seguir sozinho. A própria Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço, inclusive confiar em si mesmo, nem no próximo, nem em si mesmo. Pedro parecia ter entendido. Então Jesus agora faz uma pergunta diferente. Ele diz: Pedro, dentro do seu limite, mesmo você reconhecendo que você é vulnerável, que você é falho, e isso é louvável, isso é um reconhecimento nobre que você chegou através das lutas, dos erros que você passou. Mesmo nas suas limitações, você utiliza agora da sua liberdade para tomar uma decisão ao meu favor? Você utiliza a sua liberdade de decisão agora, Pedro, para decidir por mim ou não para decidir por mim? Pedro, você fileis-me?
Mesmo que seja com o seu amor limitado, você me escolhe? Você me ama? Eu estou te chamando, Pedro. Eu estou te chamando para cuidar da minha obra. Eu estou te chamando para cuidar das minhas ovelhas. Você já disse para mim que você não tem condições. Você já disse para mim que você não é capaz. Você já disse para mim que você é insuficiente. Você já reconheceu isso e eu recebo isso como adoração, Pedro. De você reconhecer que você não é capaz, porque sou eu, Deus, quem faço. Agora, dentro das suas limitações, eu tenho um chamado para você, Pedro. Pedro, você vai vir. Você me ama. Mesmo sendo limitado, você vai abrir mão do que você precisa por mim. Você vai abrir mão, muitas das vezes, do seu conforto por mim. Nós vimos que nos versículos seguintes, Jesus disse: quando você era menino, fazia o que queria, mas agora que quando você for velho, vai ser o contrário. Você vai fazer as coisas do jeito que você não quer. Outros vão pegar você e levar para onde você não quer. As coisas não serão do seu jeito. Você está disposto, Pedro, a abrir mão de você mesmo por mim, dentro dos seus limites, ainda que você saiba que você não é capaz? Meus irmãos, a pergunta aqui é outra. A pegada da pergunta aqui é outra. Agora Jesus está chamando Pedro para segui-lo. Ah, mas Pedro já era discípulo. Tinha sido chamado antes pelo menos 3 vezes, ou provavelmente 3 vezes, já estudamos isso. E agora Jesus está chamando novamente para a obra, para o chamado que Jesus teve na vida de Pedro. Pedro agora já estava convertido, reconheceu que ele não era nada, esvaziou-se de si mesmo e Jesus está chamando para uma espécie de confissão. Então essa é a pergunta que Jesus faz para Pedro. E aqui no versículo 17 de João 21 está dizendo assim: Pedro se entristeceu. Meus irmãos, quando a gente vê aqui was grieved, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, was grieved. O pessoal do inglês explica pra gente que está dizendo aqui que ele ficou triste, mas é um entristecimento diferente daquele que o pessoal costuma ouvir por sad, S-A-D, que também significa triste. Esse daí é um entristecimento mais profundo. Então, a gente pode interpretar assim: Pedro, ele se entristeceu de uma maneira profunda. É muito comparado com o luto, por exemplo, aquela tristeza de luto ou até mesmo de depressão. Olha como é interessante isso aí. Então, Pedro, ele se entristeceu na alma. Aí aqui cabem 2 explicações. Uma delas que a gente costuma ouvir é assim: Pedro se entristeceu na terceira pergunta porque Jesus perguntou 3 vezes, porque Pedro também negou 3 vezes. Então, Pedro negou 3 vezes e agora precisou confessar pelo menos 3 vezes como uma forma espelhada, como um eco. Essas 3 confissões como se fosse um eco das 3 negações. Pode ser também. Nem cabe essa explicação. Champlin, inclusive, ele defende mais esse ponto de vista. Champlin é um comentarista muito respeitado, que ele acredita que o fato de João ter trazido essa terceira pergunta num agapas, no lugar de phileis me, foi só um jogo de palavras, mas não tão necessário. Mas quando a gente parte para comentaristas como Hendrickson, da linha de Hendrickson e Stemacher, no caso o Evangelho de João foi feito foi comentado por Hendrickson, ou comentarista como Moody, por exemplo, dentre outros comentaristas também, eles acreditam que há sim diferença, foi de propósito. E faz sentido. Então, por mais que a gente possa pregar dizendo assim, mas Pedro se entristeceu, isso é importante pra gente, viu, meus irmãos? Principalmente para nós que estamos dando aula ou que vamos pregar, isso é importante pra gente. A gente se alude ao português e diz, foram 3 perguntas que Jesus fez e para ele porque foram o espelho de 3 negações. Por isso que ele se entristeceu, porque ele se lembrou que ele negou. Talvez, mas a gente não pode garantir isso. Pode ter sido, mas aqui o que está aparentando para a gente é diferente. Quando Jesus faz a terceira pergunta que diz, Pedro, você me aceita? Vamos utilizar esse termo, que a gente é muito usual, né? Aceitar Jesus. O termo ideal não é esse. Jesus é quem me aceita, lógico. Eu reconheço que sou falho e que dependo dele. Eu aceitar Jesus. Jesus não é um favor. Jesus não é uma... Como é que nós podemos utilizar? Eu não vou fazer favor a Jesus aceitando ele. Não, ele é uma oportunidade que eu preciso agarrar, senão eu perco a oportunidade da salvação. Eu sou condenado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
E 6,23 diz que o salário do pecado é a condenação, é a morte. Então Jesus é a oportunidade para mim. Mas a gente usa o termo aceite a Jesus, né? Vamos utilizar esse termo aqui também. Então quando Pedro estava aqui praticamente recebendo o convite de aceitar a Jesus, ele sabia, meus irmãos, o que aqui ia passar por ele. Ele sabia que agora ele precisava se entregar de corpo e alma. Ele sabia que agora, dessa vez, ele não podia mais brincar de ser cristão. Ele não podia mais brincar de evangelho de Jesus. Talvez Pedro, ali debaixo da sombra de Jesus ainda, muitas das vezes agiu em cima do seu comportamento, agia sem pensar, agia em cima da sua soberba, como nós falamos. Agia do jeito que queria, dando trabalho a Jesus. Mas agora, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, ia subir aos céus e estava trazendo a Pedro uma responsabilidade do chamado que ele trouxe na vida de Pedro, inclusive de liderar o seu povo. Era pesado, meus irmãos, e Pedro sabia agora, Pedro já estava maduro espiritualmente o suficiente devido às provas que ele passou, a negação que ele fez a Jesus, o fato dele ter perdido e ter sido derrotado. Ele reconheceu na sua derrota que ele não era nada nem ninguém e sabia que ele não tinha capacidade disso se não fosse Jesus Cristo. E agora Jesus está dizendo, Pedro, você me ama, você filéis-me. Quando ele entendeu o chamado de Jesus, ele se entristeceu. Ele sabia o que ele estava prestes a decidir e ele precisava tomar uma decisão agora de uma vez por todas, ele não podia mais brincar. Jesus ia subir e agora ele teria de tomar de fato. Vê como Pedro está convertido, né, meus irmãos? Na quinta noite, alguns dias antes, lá no cenáculo, Pedro, eles estavam brigando, a Bíblia diz que eles estavam brigando para ver quem era o melhor. E Pedro era o líder deles, Pedro era o mais velho deles, era uma espécie de líder, mas eles não aceitavam e Pedro também não aceitava que eles não aceitassem. Então eles ficavam brigando para ver quem era o maior e Pedro ali estava querendo brigar para ser o maior deles. Um dos motivos da briga, por isso que Pedro disse para Jesus, ainda que todos aqui se escandalizem, eu não vou me escandalizar. E ainda levou os outros a fazer isso, que os outros também disseram bem assim, eu também não, eu também não, eu também não. Então ele era líder, ele estava trazendo o povo, só que ele estava querendo tomar essa posição à força dele. E agora que ele estava convertido, ele estava reconhecendo que ele não era digno disso, ele não tinha forças para isso. Meus irmãos, isso é tão forte, é o que Jesus faz com a gente hoje. Quando Jesus nos trata, quando Jesus nos prepara para nos usar nessa terra. Jesus muitas das vezes leva a gente para o forno, meus irmãos. Para no forno a gente ser tratado por ele, a gente ser vaso quebrado nas mãos dele, do oleiro. Para que ele nos aperfeiçoe de tal maneira que a gente perca tanto ao ponto da gente dizer, Senhor, eu sou tão insuficiente, eu sou tão falho, eu sou tão pequeno que a mim mesmo que o Senhor vai usar. Dá para a gente fazer facilmente uma analogia aqui, meus irmãos. Moisés, o príncipe. Moisés, o faraó. Faraó, meus irmãos, ele não era filho de faraó, ele estava cotado a ser faraó. Inclusive, vamos pensar o nome de algum faraó que a gente estuda lá, naquelas aulas de história que a gente estuda na escola. Tutimés, II, Ramsés, tudo faraó. Moisés, vê que o nome de Moisés é nome de faraó também. Ele era um príncipe, tinha 40 anos, na força da sua juventude, um homem forte. A Bíblia diz que ele estava lá, depois de ter passado no deserto, quase morrendo lá de fome e de sede. Mesmo assim, ele no poço, estava as pastoras e ele sozinho tirou todos aqueles homens de lá e protegeu as pastoras. Um homem fraco, sozinho, tirar um monte de homem, então ele era muito forte. E a Bíblia diz que ele foi lá, viu o povo hebreu sendo maltratado, viu o homem hebreu sendo maltratado, foi lá e matou o egípcio. A força do braço dele, ele era forte. No outro dia ele foi lá e chegou a ver os irmãos brigando e quis se apartar os irmãos. E aí foi quando ele foi constrangido, porque o próprio povo dele não reconheceu e disse, você vai fazer o quê? Vai matar a gente também, que nem matou o outro? Como se fosse assim, você acha que a gente não tá sabendo? Aí não deu certo. O faraó descobriu, ia matar Moisés, era uma espécie de traição. Moisés teve que fugir para o deserto, porque ele passou 40 anos aprendendo que ele era o cara, vamos utilizar esse termo, meus irmãos, ele era o melhor, era o príncipe, e realmente era um homem muito forte, muito inteligente, criado na ciência e sabedoria do Egito, filho de Faraó, filho da filha de Faraó, criado no reino de Faraó. Passou 40 anos aprendendo que era alguém. Aí ele foi lá salvar o povo. Mas se Deus tivesse deixado Moisés salvar o povo, quem teria salvado o povo não era Deus. Quem teria libertado o povo do Egito não seria Deus, seria Moisés. E Moisés ia ter dito, eu salvei o povo do Egito. E Deus ia dizer, com licença, desculpa aí. Ô Moisés, explica essa história direito.
E Moisés talvez dissesse, estamos utilizando de uma maneira cômica, meus irmãos, para a gente entender, mas isso é sério. Dá licença, Senhor, porque eu estou ocupado aqui, força do meu braço, estou salvando o povo do Egito. Não estava pronto, não. Aí Deus levou Moisés para o forno. Jogou Moisés no deserto, passou mais 40 anos lá, para aprender que não era ninguém. Passou 40 anos da vida aprendendo que era alguém, depois passou mais 40 anos aprendendo que não era ninguém. Quando Moisés já estava lá esquecido, derrotado, perdido, era um pastor de ovelhas, era um mau pastor, teve momentos que a sua esposa teve que tomar iniciativa por ele, como na circuncisão dos filhos, dentre outros momentos, que a gente não vai entrar aqui naturalmente. Moisés estava lá, esquecido, solto. A obra que Deus ia fazer na vida de Moisés já tinha passado. Agora ele era um homem já de idade, 80 anos. Foi quando ele viu a sarça ardente, com 80 anos, Deus disse, Moisés, eu vou te enviar. Aí ele disse, eu, Senhor? Senhor, eu não estou pronto. Senhor, eu não estou preparado. Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não tenho força. É como se fosse, meus irmãos, quando a gente coloca um bolo no forno, comida no forno, como é que a gente vê, às vezes, a gente mesmo, os avós, né, os tios, como é que eles fazem para saber se está no ponto? Ele pega um palitinho, vai lá no forno, passa lá no bolo, né? Aí olha assim, coloca e diz, eita, tá no ponto não. Ou então, tá no ponto. Ou então ainda tá cru. Aí quando Moisés começou a dizer, Senhor, eu não posso. Aí botou o palitinho lá, tá no ponto. Quando ele tá dizendo, Senhor, eu sou o cara, olha, tô pronto, Jesus, eu tenho força. Jesus botou e disse, tá cru, tá não no ponto. Aí quando Moisés estava sabendo que ele era insuficiente, ele estava no ponto e Deus enviou para o Egito. Assim somos nós, meus irmãos. E assim foi com Pedro aqui. Quando Jesus chega para mim e diz, ei meu filho, Senhor, pode me usar, eu tô pronto. Tô pronto para ser usado. Aí ele olha assim, tá no ponto não, tá cru. Porque quando ele for usado, ele não vai dizer que fui eu, ele vai dizer que foi ele. E eu, meus irmãos, quando for usado por Deus, vou tomar para mim a glória do meu Senhor. Jesus disse para a gente já nos livros proféticos, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem a minha honra a imagem de escultura. Jesus nos ama, mas ele não vai dar a glória dele para mim. Então quando eu estou dizendo assim, Senhor, eu estou pronto, ele olha para mim e diz, tá não no ponto, tá cru. Aí ele começa a me provar. Começa a me apertar, começa a me permitir passar por necessidades e eu começo a perder, começo a chorar, começo a me desesperar, começo a gritar. É diferente de murmurar, tá, meus irmãos? Murmurar é uma coisa. E eu passo no rosto de Deus, reclamo contra Deus, é diferente de eu clamar e lamentar. Clamar e lamentar é o que Jó fez, por exemplo. Jó clamou, Jó lamentou, Jó se entristeceu com o dia que nasceu, mas debaixo dos pés do soberano Jesus, reconhecendo sua grandeza e sua majestade. Mesmo que ele clamasse ao Senhor, chorou, abriu o coração, reclamou com Deus, mas reconhecendo a sua grandeza. Já o povo no Egito murmurou. Reclamou com o Senhor, reclamou, mas disse assim, era melhor ter ficado no Egito. Eita, aí quebrou. Aí eles praticamente negaram os atos do Senhor nessa fala, é diferente. Então tá ali Jesus me botando no forno, e eu passando pela prova, e eu no deserto, e eu sofrendo. Aí Jesus diz, deixa eu ver se ele tá pronto para ser usado. Bota lá no palitinho. Tá não, pronto, ainda tá cru. Aí vai me colocando ali, até eu estar no ponto. Quando Jesus chega para mim e diz, ei meu filho, vem cá. Pois não, meu Senhor. Eu vou levantar você como pastor para liderar aquela ovelha. Eu, Senhor. O Senhor está falando sério comigo? Jesus, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não posso, eu não consigo. Aí a gente começa a entender, meus irmãos, que nós não somos vulneráveis, nós somos falhos. Aí ele diz, tá no ponto. Fala mais. Senhor, tá vendo aquele irmão da igreja, um irmão bom, eu gosto tanto dele. Já aprendi tanto com ele. Olha, meu Senhor, leva ele, mas a mim não, eu não consigo. Ele é o irmão mais habilidoso. Tá no ponto. Quando Deus diz, olha, eu vou te usar para ganhar almas, eu vou te usar para viajar, eu vou te usar para salvar pessoas, para abraçar, para descer as grotas, eu vou te usar para outros países, eu vou utilizar para missões, eu vou utilizar para evangelismo, eu vou utilizar para sala de aula, para você dar aula, para você abrir turmas, montar turmas, eu vou utilizar no louvor, você vai cantar e pessoas vão se converter, pessoas vão se endemoniar, demônios, pessoas serão libertas de demônios, pessoas serão curadas através da sua oração, eu vou te usar. Aí a gente olha e diz, Senhor, o Senhor tem certeza que está falando comigo, não está falando para outra pessoa não. Senhor, eu não tenho capacidade. Isso é tão bonito, é tão bom, Senhor, ouvir isso do Senhor. É tão louvável poder ouvir isso do soberano Deus, Senhor. Eu me animo tanto, eu fico feliz ouvindo isso. Mas Jesus, o Senhor sabe o que é que eu ando fazendo, Senhor? Semana passada, eu quando reclamando,
Muitas das vezes eu fraco, Jesus. O Senhor me levantou naquela madrugada e eu não orei como eu deveria. O Senhor me deu aquela ordem, Senhor, e eu não fiz como deve ser. Eu sou tão fraco, eu sou tão vulnerável. Eu preciso tanto do Senhor, da tua misericórdia. Eu preciso tanto aprender de ti. Eu dependo tanto da tua poderosa mão na minha vida que o Senhor está dizendo que o Senhor vai me usar. Senhor, eu não tenho condições. Aí Jesus pega e faz. Está no ponto. Por que, meus irmãos? Porque se Jesus nos usa, a gente reconhecendo que não é nada, quando Jesus fizer, aí eu vou dizer, isso, eu nunca seria capaz de fazer isso, só Jesus mesmo. E alguém disser, parabéns, que bênção, você curou. Eu curei? Eu não estou nem curando a mim mesmo, eu mal estou conseguindo andar. Quem curou foi Jesus, só pode ter sido ele. E aí sim, eu não vou roubar para mim, essa expressão, roubar, tomar para mim. A glória que não é minha, a glória que é do soberano Deus. É assim que Jesus faz conosco, meus irmãos. Por isso que muitas das vezes ele permite nos passar pela prova, porque ele nos ama, ele quer nos usar. Ele poderia simplesmente me negar e deixar de lado e dizer, eu não vou usar esse homem porque ele não está pronto e eu não vou usá-lo. Ele não é digno. Mas porque ele quer nos usar, ele nos permite ser tratado para que a gente seja usado pelo Senhor. E ainda assim a gente precisa estar atento, com a guarda alta, porque a gente é falho, a gente precisa estar sempre vigiando e orando para não cair em tentação, como a palavra de Deus fala para a gente. E é isso, meus irmãos, que a gente está vendo aqui em Pedro. Pedro, você fez-me. Pedro se entristeceu, como a gente viu. E Pedro, porque ele disse para ele uma terceira vez, você fez-me? E ele disse para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu sei. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Sei. Aí Pedro confessou uma terceira vez, entendendo a confissão dele. E aí Jesus disse, né? Apacente as minhas ovelhas mais uma vez. Isso aqui é o versículo 17 que a gente tá, meus irmãos? Então, nesse versículo 17, Pedro, a terceira vez, quando Jesus disse fileis-me, ele disse filou-se. Com isso, meus irmãos, a gente entende sim de maneira mais profunda agora essa passagem. A gente entende essas três perguntas. E aqui no versículo 18, para a gente fechar essa nossa aula de hoje, meus irmãos, ele disse bem assim. Na verdade, eu te digo que quando era mais moço, a gente já leu, vamos ler uma última vez. Te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá ou te vestirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe, segue-me. Olha como é interessante isso aqui. Disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Aí Pedro já estava sabendo que ele ia seguir Jesus até entregar a própria vida dele. Ele sabia que agora ele ia ter a morte. E realmente ele morreu por Jesus. A tradição diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque quando iam crucificar ele, ele disse, não, eu não sou digno de ser crucificado igual ao mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Que diferença do Pedro, que dizia que estava pronto para ir até a morte, né? Quando Pedro se achava e dizia que estava pronto, estou pronto para dar a minha vida por ti, eu daria a minha vida, estou pronto para ir contigo até a morte, negou. Aí quando Pedro disse, Senhor, eu não consigo, eu sou falho demais, eu sou fraco, deu a vida por Jesus. Está vendo, meus irmãos, como é que funciona a coisa? Meus irmãos, Jesus me convida e nos convida a tomar uma decisão diante dele. A fazer como ele fez com Pedro. A reconhecer que eu sou falho, eu sou pecador, eu sou vulnerável. A reconhecer que por mais que ele me tenha dado um talento, um dom, outro, não depende de mim. Eu sou tão falho que tudo, se por um acaso Deus faz algo através de mim, é porque ele é quem fez. Eu preciso reconhecer isso. E tomar a decisão de Jesus, dizer assim, Senhor, o Senhor me chama para fazer a tua obra nessa terra, para te seguir no chamado que o Senhor me trouxe. Não no chamado do meu irmão, na aula passada a gente viu isso. Mas no chamado que Deus tem para a minha vida. Então que nessa noite a gente possa fazer isso, meus irmãos. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, no momento que os senhores estiverem aí junto comigo, que nós possamos fazer isso e dizer ao Senhor, como Pedro fez, né? Senhor, eu sou limitado, eu sou falho, eu dependo do Senhor. Mas para onde é que eu vou, Senhor? Se só tu tens a vida eterna. Senhor Jesus, qual opção eu teria se não fosse a opção de te seguir?
Senhor Jesus, talvez eu até tema, mas o Senhor me disse: não temas, eu sou contigo. Seja forte e corajoso. Mas, Senhor, para onde eu iria se não fosse com o Senhor? O meu não ia me levar para onde? Para eu viver nesse mundo tenebroso, contrariando a tua vontade, a minha maneira, eu que dependo do Senhor, que não tenho para onde ir se não for a tua poderosa mão me segurando? Não, Jesus, não, isso não. Senhor, talvez eu fique assustado com os desígnios do soberano Deus na minha vida. Ajude-me, Senhor, a me confiar mais em Ti, a ter mais fé. Ajude-me, Senhor, a me aperfeiçoar na Tua presença. Mas, Senhor, longe de Ti não dá. Não existe outro lugar se não for na Tua presença. Sim, Senhor, Tu sabes que eu sei, eu Te amo, Jesus. Limitado, mas Te amo. A obra que o Senhor me deu para fazer, Senhor, conduza-me. Eu sou fraco, sou falho, eu não consigo. Eu não tenho força suficiente, mas debaixo da tua condução, Jesus, o Senhor poderá me usar. Senhor, eu te amo. Seja comigo, Jesus, e tenha misericórdia de mim. Então, que nós possamos fazer essa confissão a Jesus hoje, meus irmãos, assim como Pedro fez, entendendo que os nossos desígnios que virão e o nosso destino, muito mais do que está nas nossas próprias mãos, está na mão do Senhor soberano Deus, poderoso. Senhor Jesus, Deus das nossas vidas, Deus dos nossos destinos. Amém, meus irmãos? Com isso nós fechamos a aula de hoje. Vamos encerrar essa aula de hoje com uma oração. Vamos curvar os nossos corações. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, soberano Deus, dono do meu destino, dono da minha vida. Nossa vida está na palma das tuas mãos, Senhor. Até aqui nos trouxe o Senhor, até aqui nos trouxe o fôlego de vida, nosso Senhor. Se nós chegamos no dia de hoje, Senhor, é porque o Senhor nos permitiu o fôlego de vida até então, porque eu fui criado pelo Senhor. Vivo nessa terra porque o Senhor tem me livrado. E estamos vivos até hoje, Senhor, porque o Senhor nos tem permitido fôlego. Até o dia que o Senhor decida nos tirar desse mundo tenebroso, nos levar para a tua glória na eternidade. Mas até lá, Senhor, enquanto o Senhor nos permite estar nessa terra, o Senhor tem um desígnio em nossas vidas. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. Senhor Jesus, nós reconhecemos que somos fracos, limitados e que dependemos desesperadamente de Ti. Então nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Sim, Senhor, nós te amamos, nós, Filô, C. Somos falhos, Jesus. Muitas das vezes meu comportamento e minhas atitudes não dizem que eu te amo. Mas, Senhor, sem Ti não tem para onde eu ir. Ainda que eu não seja fraco, Senhor, seja insuficiente, ainda que eu dependa do Senhor Deus, e também precise da ajuda dos meus amados irmãos, Senhor, sustenta-me, conduza-me na Tua condução. Seja conosco, Jesus, porque nós precisamos de Ti desesperadamente, para todo sempre. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, meus amados irmãos. Amém. Louvado seja Deus.